Tudo bem? Tô aqui no sofá da minha casa e você deve estar se perguntando o que que vai rolar hoje, Lori? Por que que você não tá na sua cozinha? Gente, hoje eu vou bater um papo com a minha amiga Pauline. Ela já tá aqui online. Oi, Pauline. Oi, Fran. Hoje a gente vai bater um papo e eu já vou chamá-la. E a gente vai anunciar o tema dessa live para vocês juntinhas, tá bom? Vou te chamar, Pauline. Entrar ao vivo com Pauline. É uma confeiteira de mão cheia, faz bolos aí com cobertura de buttercream. Oi! Oiê, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Ouvindo e vendo bem. E você, Boa! tá conseguindo me ver bem também aí? Sim, tá tudo certo por aqui. Tô te Maravilha. ouvindo e te ouvindo bem. Que bom te ver. Tá bonitona, hein? Ah, maquiagem, né? Cadê a Fran aí, ó, pra falar da importância da make? Então, eu lembrei dela. Mas você já é naturalmente bela. Ai, que isso, menina. Eu tava Falei, aqui com. você tava contando sobre o tema da live? Não, que eu disse que eu ia anunciar o tema junto com você. Eu tava contando sobre o seu trabalho com os bolos de cobertura de buttercream, não é isso? Isso, a minha paixão, né? Bolo, buttercream, manteiga, amo de paixão. Isso. E para quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou chefe de cozinha. Então a minha praia são os pratos quentes, né? A cozinha quente que a gente chama. E a praia da Pauline são os bolos confeitados aí, maravilhosos. Exatamente. Hoje a gente vai falar se cozinhar é ou não é um dom. Será que é? O que Será que as vocês pessoas acham? Eu tenho a impressão que muitas pessoas pensam sobre isso, né? E que cozinhar é um dom, confeitar é um dom. Uhum. Muitas coisas que a gente faz na vida seria um dom, né? Exato. Antes da gente entrar mesmo falando sobre o tema, eu queria contar um pouquinho como foi que a gente se conheceu, porque é uma história interessante, não, Sim. tá deixando de ser cada vez mais incomum, né? É comum. Aconteceu o que acontece com a gente. Mas na verdade, assim, a gente se conheceu online, a gente não se conhece pessoalmente ainda. Ainda. Tenho muita vontade de dar um abraço nessa fofa, que eu já gosto. Já tive uma afinidade muito grande desde o início, né? A gente se conheceu num curso online, não foi isso, Pauline? Foi. Num evento online, né, de 4 dias, onde foi uma experiência incrível, né, falando sobre infoproduto, né? Então, naquele momento ali, criou a ligação na hora. Muito legal quando a gente conhece pessoas que sonham a mesma coisa que a gente, né? E ainda tem Isso. afinidade, é muito legal. Pois é, e tava, gente, centenas de pessoas nesse evento, e a gente era dividido em salas, né, de bate-papo. Eu não sei quantas pessoas tinham em cada sala, sei lá, 30. Eu sei que reduzia bastante e a gente era dividido nessas salas. E numa dessas eu caí junto com a Pauline lá e a gente ficou batendo papo pelo chat do próprio evento. E desde então a gente se segue no Instagram e a gente se fala pelo telefone, se fala pelo WhatsApp. E aí a gente teve essa ideia de fazer essa live de hoje, né? E por que surgiu essa ideia? Porque um belo dia eu fiz uma bábica, que é aquele pão trançado bem bonito, que virou um vício. Eu sei porque você fez assim. Virou um vício Minha dela. paixão. Então, eu já aprendi com outra pessoa, fiz as minhas adaptações na receita e tenho feito de vez em quando essas, né, recheadas, que é um pão trançado, recheado com várias coisas. Já fiz de canela com açúcar, de chocolate, de goiabada. E aí eu vi que a Pauline estava fazendo e ela me marcou. Ela pegou a minha receita e reproduziu na casa dela. E aí me conta como é que foi essa experiência aí. Menina, eu falei, bom, vou Bárbara. tentar fazer aqui, porque assim, na receita pedia para deixar de um dia para o outro, né? Aí eu falei, eu não tenho maturidade para esperar tudo isso. Aí o que Que é aconteceu? um pão de longa fermentação. Isso, exatamente. Aí eu falei, vou fazer a receita e vou tentar fazer antes do tempo, né? E aí o primeiro que eu fiz ficou super feio, mas ficou maravilhoso, porque, enfim, pão com chocolate é incrível, né? Nossa, tava Ficou maravilhoso. gostoso.
Mas ficou feio, muito feio. E, mas na segunda, a sorte que eu fiz foi que eu separei a receita em duas. Então, a primeira vez que eu assei ficou feio. A segunda, eu tive mais paciência, né? Porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra como a gente quer. Então, eu Aham. esperei o tempo que me falaram a receita e aí deu certo. Ficou incrível. E hoje eu já fiz semana passada. Essa semana? Semana passada, né? Eu acho. Foi, Eu tenho semana que. passada você fez de novo. Você tá fazendo direto, Foi. Babi. Menina, o pior é que aqui só eu que como, né? Meu marido não come doce. Então, imagina quanto que eu tô comendo. Ah, ele não come doce. Não come Não doce. gosta É muito. muito raro. É muito raro. Eu como pouco doce também. Eu aprecio, né? Boas sobremesas, bons doces, mas eu como Aham. pouco. Eu Ai, gosto mais de salgados mesmo, gosto de comida salgada. É por Comer e isso que a gente fazer. faz o que a gente gosta, né? Porque do meu lado já é totalmente formiga. Já tem uma formiguinha ali nativa o tempo inteiro. E a massa da bábica é um brioche e você deve ter muita manteiga na geladeira, né? Que você faz as suas coberturas de buttercream. Aí vá, já tinha Sim. tudo lá. Tinha ovos, tinha a manteiga. Nossa, tinha tudo. Eu falei, bom, só falta o leite ninho, né? Aí tinha o restinho ali e tal. E usei do que tinha, mas ficou incrível. Mesmo faltando um pouquinho de leite ninho na receita, deu certo. Da Aham, segunda é que vez vai deu um certo. Ficou. do leite em pó. Da primeira vez É, também eu tive a impressão, eu não sei, é só uma impressão de quem viu a foto, né? Que você me marcou lá quando aham. você fez, de que assou demais. Não Sim, sei e se eu você acho, acha assou que isso demais. também. Eu acho que sim, eu acho que assou demais, não cresceu o suficiente e eu não coloquei ele numa forma. Então, menina, ele ficou todo assim, Ah, caído. foi, você colocou na assadeira, aí ele deu um Sim, espalhado. exato. E como eu tinha feito uma besteirinha no chocolate, né? Porque em vez de eu deixar o chocolate mais firme, eu deixei ele super mole. E aí, Aham. claro que quando eu fui cortar e trançar ele, acabou ficando horrível, né? Porque o chocolate vazou, enfim. E eu não consegui nem passar o ovo em cima. Então, além de Aham. ficar todo estranho, ele ainda ficou sem o brilho. Aham. Sim. Do ovo que você teria passado por cima se não tivesse ficado todo lambuzado de chocolate. Exatamente. Mas, gente, mas é isso, né? Aí olha só, gente. Aí eu vi você fazendo, eu falei, gente, que pessoa massa. Ela não tem medo de errar, de testar. E eu já tinha visto, agora eu não estou bem lembrada, mas eu acho É. que eu já tinha visto, antes de você fazer a bábica, você falando que a cozinha é um laboratório. Eu já tinha lido algum post seu falando. Sim. E aí você fala e você vive o que você fala. Eu falei, pessoa massa. Aí eu tava no início dessa minha relação com a Pauline, né? Com você. Aí eu falei, eu vou lá conhecer melhor o Instagram dela. Aí fui lá no seu Instagram, dei uma É. olhada melhor, li com calma todos os posts que eu pude ler na hora. E me chamou muita atenção aquela flor que você tem como se fosse a sua logo. Sei, sei. Sabe, a sua flor? Aham. Pronto. Eu queria que você explicasse para as pessoas, porque eu li o post, Uhum. Eu eu sei expliquei qual que é a certinho origem. ali, né? Você contou a história, mas contou a história também resumida. Sim, Aí tu sim. pode contar pra gente, que eu tenho muita curiosidade de saber, com detalhes, essa história de como você chegou nessa flor, por que que você usa ela como a sua logo? Então vamos lá. Quando eu comecei a fazer bolo, quando eu entrei na área da cozinha em si, né? Porque quando eu cheguei aqui, não tinha o que eu queria comer, não tinha pão francês, não tinha bolo, não tinha. Enfim, era totalmente diferente o tipo de comida daqui. E quando eu Aqui tentava onde? fazer. Ah, Eu sei verdade. onde você mora nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos, estou morando agora em Mundelein, que é perto de Chicago. Há quanto tempo que você tá aí? Eu tô há 2 anos. Vai fazer 2 anos em outubro. Aham. Aí Quase você 2 anos. sentia. Aí você não achava as coisas que você queria comer aí. Ai, Você não. tava Nossa, não. O pior é que eu sou muito formiga, né? Então as coisas que eu mais sentia falta era os doces. E aí eu tentava Uhum. fazer tanto comida salgada quanto doce e não dava muito certo, ficava tudo estranho. E aí eu descobri o significado de uma palavra que o pessoal usa muito nos computadores, assim, que chama glitch. Que o glitch é basicamente aquele erro temporário que acontece em computador, que dá aqueles panes, assim, sabe? Mas Aham. no final das contas, ela continua acontecendo, tá tudo certo e continua funcionando. Aí quando Aham. eu entendi o significado disso, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa, é normal ter erros. Então, é normal ter algo que não seja perfeito, né? Então, eu falei, bom, eu gosto desse termo, eu acho super legal porque faz muito sentido com o que eu passei. E eu procurei uma flor, porque
a flor, apesar de tudo, ela desabrocha, certo? Assim como o nosso conhecimento e a nossa aptidão para fazer as coisas, nosso talento, né? Ai, Então que não é de lindo. primeira vez que a gente vai fazer. Então eu resolvi pegar essa flor que simboliza o glitch, porque ela tem um pouquinho daquele quê de glitch, né? Que é uma coisa irregular. E também tem essa questão de ser flor e desabrochar independente do que aconteça. Que Então legal. faz O todo desenho sentido na dela é minha meio cabeça. assim, né? É Isso, um menor e tem o movimento do desabrochar mesmo, né? Se a gente for parar exatamente. pra prestar atenção, é Exatamente. muito lindo. É, Ai, foi por gente, é isso. fofa, minha amiga. Mas é que Fazer um isso vai, jantar, quando a gente se conhecer pessoalmente, você traz a sobremesa, eu providencio o jantar. Ó, a vai Fran ser tá uma dizendo. honra comer. Obrigada. A Fran tá dizendo que lava a louça. Então pronto, já, o jantar já tá Boa! pronto. Já tá ótimo. Tendo quem lava a louça, a gente tem tudo. Nossa, nem fala. O pior, você acredita que quando eu morava no Brasil, aqui não tinha lava-louça, né, no Brasil, porque meu apartamento era muito pequenininho. E o que me limitava, além de trabalhar muito, obviamente, eu olhar pra pia aquele monte de louça assim, eu falei, não. É, Mas faz parte, cozinhar, né? cozinhar suja louça, não vou É, mentir pra ninguém, até porque todo mundo sabe disso. Agora, sim. tem maneiras mais práticas de fazer que você pode até sujar menos louça, né? E se organizar também. A questão da louça minimiza muito quando a gente sabe se organizar na cozinha. Fazer o mise en place, que eu sempre fico falando do pré-preparo, é importante, porque você não fica toda hora pegando uma colher, sujando uma faca, sujando uma tábua diferente. E Exato. mais suja, né? Não tem como. Não tem o que fazer, né? Mas o bom é que pelo menos o mise en place ajuda a gente a agilizar o processo, né? E otimizar a Agilizar, louça. você economiza tempo antes, durante e depois, né? Porque não suja tanta É, louça que você organiza e fica muito mais fácil de cozinhar, enfim. E sim, chegar sim. naquele resultado que a gente está querendo, sem destruir a cozinha, né? Sem botar a cozinha de pernas pro ar. É, porque é a minha cara, né? Vou fazer alguma É coisa que vai dessas? tentar destruindo, assim. Mas eu tô melhorando nisso. Tô melhorando na organização. Que bom. É. Aí eu olhei também, achei muito legal, porque assim, essa sua postura que me fez ir lá no seu feed, querer te conhecer melhor, Uhum. é uma coisa assim de criança. De uma coisa lúdica. A criança não tem medo de testar, para ela é um processo natural de conhecer, né? Ela está Sim. conhecendo uma coisa, ela está querendo fazer. A criança pequena, a mais velha já vai aprendendo essas limitações, a vergonha, a crítica, porque os adultos passam, né, pela educação isso aí, passa pelo exemplo também. Mas as pequenas, as crianças mais jovenzinhas assim, elas não têm medo, elas acham graça. Entendeu? Errou, caiu, levantou e já faz outra coisa, já, Uhum. sabe, já foca a atenção dela naquilo que tá dando mais prazer. Porque eu percebo também que quem não tem medo de errar, ela tem mais prazer de aprender. Tem. E por mais que não entenda conscientemente que faz parte do processo, o erro, ela tá se divertindo. Então isso faz ela continuar e não se criticar. Porque a crítica, ela existe, não tem jeito, a gente se compara, É a gente se normal. É do ser humano, não critica, adianta. o julgamento tá na nossa mente. Sim. Mas a gente não pode deixar isso barrar o que a gente quer fazer, né? Uhum. Exato. A ponto de dizer, ah, não, errei, não quero mais, e já, sabe, já se chatear, ficar com raiva. Acontece também da gente errar e ficar chateado. E a chateação é uma emoção natural também que a gente tem que reconhecer que às vezes a gente tem. Poxa, Sim. a gente ali empregou tanto tempo naquilo, você conseguiu, você fez a Uhum. barca, não ficou perfeito, mas você conseguiu comer, você teve o prazer de comer, o sabor estava bom. Mas É. vamos supor que desse tudo errado. A gente fica um pouquinho chateado, mas Faz de novo. é vida que segue. Exato. É engraçado isso, porque você falou do exemplo da criança. Eu já parei para pensar que quando as pessoas não têm vergonha de serem julgadas, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito comunicativa, vamos supor assim. Você entra numa aula num curso de inglês, é muito engraçado, eu já reparei isso. Quando você entra numa sala de curso de inglês, você percebe que as pessoas que são mais comunicativas, que as pessoas que não têm vergonha de ser julgada, são as que falam melhor. E eu não sou uma dessas, eu sou aquela pessoa travada que fala, meu Deus do céu, as pessoas vão olhar pra minha cara e falar, o que essa doida tá fazendo, sabe? E aí eu falei, gente,
é um pão, né? É um pão. O que que tem a ver? Se eu errar, faz de novo, sabe? Então, conforme a gente vai aprendendo a errar, errando e acertando em algum momento, a gente acaba perdendo esse medinho aí de julgamento, enfim, de fazer errado. Porque às vezes não é só a opinião dos outros, né? Às vezes é a gente que se julga demais. É a Sim, gente que se cobra demais. É esse o problema. sim, eu sou dessas, de me cobrar muito. Uhum. E, mas assim, eu tô num processo que não começou hoje, né? Eu acabei de Uhum. fazer 39 anos, então eu Ai, que tenho. legal! Foi dia 20. Parabéns! Obrigada! Que Dia legal! 20. Hoje é 20, Hoje é 22. 22? 22. Pois é, sexta-feira. Aí, assim, eu venho num processo de amadurecimento, claro, porque eu gosto de Uhum. aprender com as experiências da vida. Já tomei decisões, assim, que eu precisei ponderar muito, decisões sérias sobre trabalho, sobre onde morar, fazer essas É. escolhas, né? Escolher mesmo uma faculdade, faz a gente, pelo menos eu amadureci bastante nesse processo. Aquelas E decisões cada que vez fazem a gente menos, falar que a gente é adulto, né? isso. E cada vez menos eu me cobro. Porque eu sei que eu vou fazer, eu sou uma pessoa dedicada, então eu vou fazer o meu melhor. Agora, às vezes, Uhum. muitas vezes o meu melhor não é aquele meu ideal, não era o que eu estava querendo. Exato. E eu tô aprendendo cada vez mais a aceitar isso. E a gente se aceita, pelo menos eu, né? Vou falar por Uhum. mim. Eu comecei a me aceitar mais à medida que eu fui botando a cara a tapa mesmo, se expondo. Eu não vou dizer que eu não tenho medo de críticas, claro, mas eu sou vulnerável às críticas. Algumas críticas, sim, me atingem, mas não a Uhum. ponto de eu ficar Travada. paralisada, travada ou me achando horrível, uma pessoa horrível que não sei fazer mais nada. Não, gente, dei o meu melhor, eu faço os vídeos das receitas, eu passo as receitas, é o que eu sei, foi a minha experiência acumulada de anos de chefe. Se alguém não gostou e fez uma crítica que me deixou um pouco mal, eu Uhum. supero aquilo em minutos. Mas eu não vou dizer que eu sou completamente apática. Imune. Uhum. Eu não vou ler aquilo e como se aquilo não fosse nada. Eu paro e falo, nossa, será que essa pessoa tem razão? Aí às vezes eu penso, não tem, não. Acho que ela foi Sim. dura. Eu acho que ela tá vendo coisas ali que falam muito mais dela do que de mim. Porque assim, Exato. aí algumas dessas pessoas. É interessante. Porque alguns comentários desses, de críticas negativas, eles são para você melhorar. Outros, você vê que a pessoa ali destilou uma certa raiva que era desnecessário. Sim, sim. Até porque Mas eu tem faço jeito de falar, né? mas eu faço questão de responder um por um, e muitas dessas pessoas saem daquela rede ali, onde eu tô naquela conversa, e vão me procurar no YouTube, se tornam seguidores, depois conversam comigo já em outro tom, sabe? Sei. Viram pessoas queridas. Entendo. Então, às vezes é algo que você também, assim, as pessoas julgam mesmo. E quem se expõe tá sujeito a isso. E eu É. acho que é um lugar muito interessante de estar. A gente, como aqui, por exemplo, fazendo essa live. Uhum. Algumas pessoas vão assistir ao vivo, outras vão assistir o Depois. gravado. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. E é normal, e tudo bem, faz parte, né? E cada vez mais que a gente se expõe, mais que eu me exponho, né? Uhum. Menos eu me cobro como eu me cobrava antes, quando eu era mais jovem, sabe? Eu me Sei. cobrava ao ponto de assim, não conseguia ter a iniciativa de fazer, porque eu nunca chegava naquelas condições perfeitas que eu queria. Aí eu tenho que ter isso, Nossa. eu tenho que estar assim, tem que ser tudo perfeito. Não, a realidade não é a perfeição, É vida né? real, né? Tem que contar na vida real. Não adianta a gente se querer se comparar com aquelas pessoas que estão lá no topo, que já tem dinheiro, já tem equipe, já tem tudo isso para fazer tudo perfeito, e a gente querer se comparar com uma pessoa dessa que a gente não tá ali ainda, né? Mas é É, tudo um processo. E assim, essa questão de ter ah, comentários negativos, enfim, as pessoas falando, eu acho que ah, isso é importante também, porque às vezes isso faz com que a gente olhe pra gente e fale, bom, talvez eu esteja fazendo errado, ou talvez não, tudo bem. Mas a questão é parar para olhar para trás e analisar. Fiz certo? Fiz errado? Eu acho que isso acaba ajudando também a gente a melhorar,
né? E claro, tem gente que A gente solta um veneninho ali, mas faz parte. Frescura é, é isso, né? é, Faz e a parte. gente sempre pode fazer melhor. Então, com a prática e com essa exposição é que a gente vai perdendo o medo de errar. É, Porque a gente sabe que o erro vai acontecer uma hora ou outra, mais cedo sim, ou mais tarde. E como você vai lidar com esse erro é que eu acho que vale mais, sabe? com certeza. Como você vai contornar aquilo, como você vai ser verdadeiro e dizer, ó, aqui não saiu Não tá como eu legal. imaginava. E eu acredito, pela minha experiência, que seja por isso, por isso, por isso, por isso. Você pode até Uhum, aproveitar o erro para aprender, né? Parece clichê, mas é isso, gente. É a vida. A gente aprende com os erros e feliz sim. daqueles que se dispõem a aprender com os erros, né? Exato, exato. Porque é o que eu acho que eu já comentei com você. Eu acho que quando a gente acerta da primeira vez, dependendo, claro, do que a gente está fazendo, uma receita, por exemplo, quando a gente acerta da primeira, a gente fala, nossa, que legal, acertei, já sei fazer. Só que na real, não necessariamente. Já aconteceu várias vezes comigo de eu tentar fazer uma coisa, um bolo, uma receita salgada, enfim, e a primeira vez dá super certo. Só que na segunda, fala, gente, calma, não tá igual a primeira. O que que eu fiz de errado? Eu não sei, porque não teve aquela curva de aprendizado, né? Processo. O Isso, processo. Então, exatamente. A faz... gente aprende muito com os erros, muito. É sim. verdade. Você topa, depois a gente falar um pouquinho de coisas que a gente errou na cozinha e falar pro Claro. pessoal, vai pensando aí, coisas que você errou, que depois você acertou e beleza. Pode ser, pode ser. Então tá bom, vai pensando aí. Tá bom, já tô aqui matutando. E aí, eu queria retomar o nosso tema, né? Uhum, Cozinhar é um dom. Eu já posso dizer o que eu penso sobre isso, aí depois você fala o que você pensa. tá. Eu gosto de começar sempre com refletindo o contraponto da história. Porque assim, por que que as pessoas pensam que cozinhar é um dom? Geralmente porque elas não estão cozinhando bem, elas veem outras pessoas cozinhando e falam, essa pessoa cozinha bem e eu não. Então ela tem um dom e eu não tenho. Uhum, E é por isso que ela cozinha bem e eu nunca vou cozinhar bem, tem muito né? Ou isso. fazer um bolo perfeito. E assim, gente, a aptidão, ela facilita. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Talvez você tenha aptidão para uma área e não para outra. A minha aptidão é cozinhar. Mas não precisaria ser sempre assim. Tem gente que não tinha aptidão para cozinhar e com a experiência, buscando conhecimento, aprendendo, errando, testando, conversando com outras pessoas que têm mais conhecimento e experiência que você, elas vão passando aquilo, né, te ensinando. Sim. Então, aí vem a importância dos professores, né? E aí a gente vai ganhando essa facilidade, só que ela não foi do dia para a noite, né? Então eu acho sim que existe aptidão e o dom eu não acredito muito nele, sabe? Não acredito mesmo. Eu acho que o que se chama de dom talvez seja essa aptidão inicial, mas o que vai contar mesmo assim para a vida da pessoa, para ela saber fazer aquilo assim com maestria, é a vontade de fazer e a insistência, a Uhum. determinação, né? Thomas Edison que já dizia, né? O que inventou a lâmpada incandescente, o motor elétrico, a distribuição de energia elétrica, e ele fazia vários testes, era um cientista, e ele dizia que o dom talento é 1% como é que ele chamava? 99% de Dedicação? transpiração e 1% de inspiração. Porque o dom tem essa coisa meio de dom divino, né? Inspiração divina, como se fosse uma coisa que caísse do céu. E ele falou que é 1% disso e 99% transpiração. E é o que eu acredito, assim, né? É muito, ó, ralação. E não que seja uma coisa, um trabalho árduo, mas Uhum. é uma insistência, né? Porque às vezes a gente está insistindo tanto naquilo porque você quer aprender e você tem que repetir, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes forem necessárias. E não é um processo tranquilo, né? Às vezes a gente se irrita e queria logo fazer de primeira. Mas a Exatamente. verdade é que a maioria das vezes não é assim, né?
A gente tem que colocar em prática e repetir até chegar naquele ponto ali que a gente considera ótimo. E daí me fala para você o se é dom ou não é. Fazer esses bolos maravilhosos que você faz, é Olha, dom? definitivamente não. Até porque eu vou falar mais pra frente, né? A gente já conversou que a gente vai falar sobre os erros, né, que a gente já cometeu. Então, definitivamente não é dom. Eu acho que faz muito sentido o que você falou, que dom a gente remete a algo divino que cai do céu no nosso colo e a gente do nada vira bom naquilo. Só que na realidade, na minha opinião, é totalmente ao contrário disso, porque tudo que a gente se propõe a fazer tem um pouco de transpiração, um pouco de um percurso de aprendizado, né? Então não adianta a gente achar que, nós, por exemplo, vamos dar bem um exemplo aleatório. A menina do Bake Off lá, esqueci o nome dela, que dá aquele programa do SBT. Você olha ela lá, fazendo aqueles bolos. Isso. Você olha aqueles bolos incríveis e fala, gente do céu, eu nunca vou conseguir fazer um bolo daquele. Eu não tenho dom para isso. A Beca. A Beca. Eu não tenho dom para isso. Mas calma, desde quando ela faz aquilo? Qual será que é a foto do primeiro bolo dela? Será que o primeiro bolo dela foi bom? Será que foi incrível daquele jeito? É claro que não. Assim como a gente se compara com as pessoas que estão lá em cima, a gente acaba se colocando para baixo quando a gente está no começo de uma caminhada, né? Então, mesmo que seja caminhada profissional, sei lá, eu quero começar a vender bolo, eu quero começar a fazer comida para vender de casa, enfim, qualquer coisa. É um processo que do começo a gente olha e fala, gente, calma, eu não consigo fazer isso. Mas se a gente continua, se a gente não desiste no primeiro erro que a gente faz, a gente consegue chegar onde a gente quiser, né? Meu marido costuma dizer que a gente se limita muito, né? A nossa cabeça limita muito a gente. Sim. Então, se a gente não abrir a nossa cabeça para coisas novas e que a gente pode fazer, independente se é difícil ou não, a gente consegue fazer qualquer coisa. Né? Então, para mim, esse negócio gente, de é qualquer coisa mesmo, né? O nosso poder é enorme, enorme. Nossa capacidade é enorme, é só a gente se dispor a isso, né? Exatamente. Então, para mim, não tem esse negócio de dom. Eu acho que tem insistência e tem aquele processo de aprendizagem. Sim. Que nem a Fran tá falando, é a mesma coisa de maquiagem. É a mesma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. As pessoas têm uma tendência a olhar outras pessoas que fazem aquilo já com maestria e dizer, ela consegue fazer porque ela tem o dom e eu não tenho, então não vou conseguir. Mas exato. Não é bem assim, não. A história não é essa. Até como um pouco de desculpa para não começar, para não arriscar. Porque às vezes a gente começa a arriscar um negócio e a gente descobre que a gente não gostou mesmo daquilo, ou então não é pra gente mesmo, mas a gente só vai saber se tentar. Exato. Né? E aí, às vezes, a gente escolhe uma certa acomodação para não começar algo novo, ou não colocar em prática aquele projeto antigo que está engavetado, não tirar da gaveta. Uhum. E às vezes a gente coloca em prática, a primeira vez, segunda vez que a gente vai fazer não dá certo, ou sei lá, seja fazer um bolo, fazer uma comida, fazer um vídeo, enfim, o que for. E a gente faz, deixa 2, 3 dias, fala, não, isso aqui não é pra mim, então muda. Só que na real você adora fazer aquilo, então por que não tentar de novo, sabe? Por que não dar a cara a tapa e falar, não, calma, eu vou conseguir fazer, vou tentar de novo. Nossa, vou perder ingrediente? É uma possibilidade. Mas faz de novo, sabe? Então, é o processo, não adianta. Faz parte do processo. Aí deixa eu te contar dos meus erros, que eu tô curiosa também para saber dos seus. Tá. Uma vez, eu acho que eu já te contei essa história, eu vou contar pro pessoal aqui. Tá. A questão lá do arroz cremoso. Eu não tinha entrado nem na escola de gastronomia, mas eu cozinhava em casa, cozinhava toda oportunidade que tinha, eu estava cozinhando, né? Uhum. E eu fui chamada para fazer um evento em homenagem aos ingredientes paraibanos. Né? Sou da Paraíba, morava na Paraíba, e ia jornalista, né, para fazer matéria, para esse jantar. Eram umas 40 pessoas, pelo que eu me lembro. Uhum. Era por aí, 40, 50 pessoas. E eu ia cozinhar numa cozinha de um restaurante que a dona tinha liberado o espaço. Levei um colega meu. E eu tinha me matriculado no curso de gastronomia, mas eu estava no iniciozinho, na verdade. Não é que eu não tinha entrado, eu já tinha entrado,
Aham. Mas no início, a gente aprende, a gente não vai direto para a cozinha, a gente aprende higienização e manipulação dos alimentos, a gente aprende todo o equipamento, para que serve, aqueles utensílios, para que serve o uniforme. E tem uma parte também de, como se fosse microbiologia, que a gente Uhum. aprende patógenos na cozinha. Então, ainda tem uma Nossa, quanta teoria. coisa! É, Não sabia disso. geralmente é assim, o meu curso era, o que eu Aham. fiz foi assim. Que Então legal. tinha essa parte teórica que eu ainda não estava na cozinha fazendo altos pratos. Eu ainda estava nessa parte teórica e fui convidada para esse evento. Aí fui lá, Uhum. toda me achanes, né? Vou arrasar. Aí escolhi arroz vermelho, que é um arroz feito, produzido em Caicó, uma iguaria lá da Paraíba. É Aham. um arroz bem bonito, ele é vermelhinho mesmo assim, é bem gostoso, Hum. sabor assim, de castanhas e tal. Ai, que delícia! Aí eu queria servir com carne de sol e cebola roxa em pétalas. Simples, um arroz cremoso com esse arroz vermelho e a carne com a cebola. Que chique! E, e eu queria uma apresentação tchan tchan tchan, né? Que eu achava que estava abafando. Eu peguei o arroz cremoso e coloquei naqueles aros que ajuda a fazer o empratamento, sabe? Sei, sei. Coloquei, ficou redondinho lá no prato, a carne do lado, a cebola tal ali do lado. Aí, para esse evento também foi convidada a dona da escola, chefe Fátima Lima. E Que responsabilidade, meu Deus. aí todo mundo comeu, gostou, elogiou, não sei o que, foi tudo ótimo. Quando foi na segunda-feira que eu fui para aula, ela me chamou assim, no canto discretamente, e falou: Lore, a gente não informa arroz cremoso. Aí eu, Você diz não não coloca sabe. no aro. É, Entendi. você Nossa. deveria ter feito o empratamento. Eu não sei nem se ela lembra dessa história, gente, mas pra mim marcou. É tipo, eu cometi uma gafe na gastronomia. Para as outras pessoas, talvez as pessoas leigas, que só apreciaram o prato, estava bonito, estava gostoso. Mas ela, com um olhar mais treinado, de gente que tem experiência na gastronomia, ela sabia Uhum. que aquilo era um erro. Né? E ela chegou para mim muito discretamente, com cuidado, e falou, né? Falou: "Ó, você ainda não tem tanta experiência. E e acontece isso mesmo e tal." E eu falei: ah, tá bom, aprendi. Mais uma que eu aprendi. E Se eu você não nunca tivesse mais passado, esqueceu. nunca mais. E eu fico muito atenta agora a isso e outros Uhum. erros que eu cometi, né? Então, por exemplo, esse foi um exemplo do arroz cremoso que eu informei, não era para informar. Faz Mas parte. os pães, por exemplo, não foi de cara que eu acertei. Os pães, eles começaram assim, eles pareciam discos voadores, assim, fino. Disco voador mesmo, assim. Sabe aquela raquete, raquete naquele brinquedinho de jogar na praia, assim, que é um disco? Sei. Ficava assim, ó. Dava para comer. Mas a fermentação não estava no ponto. Eu Uhum. não sabia identificar o quanto que as farinhas absorvem de água. Então, eu pegava receitas aleatórias na internet e tentava sair fazendo, né? E Sei. assim, não dava muito certo. Mas depois, com o tempo, eu fui fazendo cada vez melhor. Cada vez entendendo mais o que estava faltando para eu chegar no resultado que eu queria. Eu queria um pão alto, que crescesse no forno, que desse o salto de forno, né? Como se diz. Que tem Que aquela abrisse a pestana, assim. pestana. E que abrisse a Adoro. pestana, que ficasse Que é crocante. aquela casquinha, né? Pra quem não sabe, a pestana é aquela casquinha em cima, certo? Que abre, que levanta. É, que levanta. Quando a gente faz o corte, aí põe no forno, ele infla, né? E levanta aquela pestana ali, que chama orelha também. Às vezes chama orelha. Ah, não sabia desse termo, não. Aí os meus não levantavam pestana nem a pau. E foi assim, ó, uns meses. Não foi o primeiro ou o segundo, foi uns meses para o meu É. primeiro pão levantar a pestana. E é isso, né? Aí quem vê, nossa, Ah, meu marido chegando aqui falando no telefone, desculpa. Amor, abaixa aí. Desculpa, Lore. imagina. E aí ele não levantou a pestana. Muitos não levantavam e ficavam baixinhos. E depois, com o tempo, isso aconteceu, né? Porque eu não desisti. Eu queria fazer pães maravilhosos em casa. Aí depois eu mudei para a fermentação natural. Então eu fui já degrau por Elevando o degrau, nível. degrau por degrau. Caramba. E assim, eu Olha, não desanimava, às vezes eu ficava chateada.
mas eu não desanimava. Eu ficava chateada porque eu sou assim, sabe? Eu sou meio do nada, assim. Eu sou meio raivosa às vezes. Eu te entendo. Não vou mentir, não. Eu fico. Mas passa rápido, né? E no outro dia eu já tô ali tentando. Isso pra mim é um sentimento bom de reconhecer. Me chateei, mas não é uma chateação que me paralisa. Pelo contrário, me motiva. Falar, agora eu vou conseguir. Isso faz diferença, porque muitas pessoas acabam parando aí, né? Muitas pessoas acabam parando aí. É engraçado, porque esse negócio de pão com fermentação natural já é muito mais avançado, pra você ver como você já melhorou pra caramba. Sim. É muito mais complexo esse de fermentação. Como que é o nome? Aí É Levain, né? Que fala? Levain, isso. Aí eu fiz o meu Levain, batizei de Lorivan. E assim, é muito gostoso hoje fazer pão, porque eu adaptei o pão à minha rotina, e não a minha rotina ao pão. Mas no início não era assim. No início eu que tinha que me adaptar. Para eu fazer pão, eu pensava, não, vou ter que ficar um dia inteiro em casa. Porque tem Eu várias penso isso, na verdade, tá? Hoje eu não entendo de pão, mas eu penso isso, não é assim? No início mas depois você se liberta. Porque quando a gente entende o tempo e a temperatura, como que ela influencia na nossa massa de pão, a gente pode controlar o processo. Então, eu fui fazer pizza pro meu aniversário, que é uma das comidas que eu mais adoro. Que delícia. Eu amo pizza, meu Deus. E aí eu lembrei no meio do processo que eu precisava ir ao mercado para comprar alguns ingredientes para a cobertura da pizza que estava faltando. Tava faltando pepperoni. Aí eu falei, não tem problema. Botei a massa de pizza na geladeira, olhei como é que ela tava, observei que dava tempo. Eu fui, uma horinha, voltei e depois continuei o processo a partir dali. Sabe? Mas no início não. No início eu falei, eu tenho que ficar o dia inteiro em casa cuidando desse pão, porque eu não sovo, né? Eu faço dobras, eu uso a técnica das dobras. Então, de tempos em tempos, a gente tem que pegar a massa e fazer essas tais das dobras. Sim. E aí me consumia muito no início, ter que ficar o dia inteiro dedicado à massa. Hoje não. Hoje eu boto na geladeira. Se eu não quiser continuar hoje, eu continuo amanhã. É claro que tem um limite, né? Sim, imagino que sim. Mas dá pra gente gerenciar muito mais a nossa rotina, né? Depois que a gente pega experiência. Realmente. É por isso que a gente fala disso, né? De entender exatamente como que é o ingrediente, o que a gente está fazendo. Porque se a gente entende, a gente começa a comandar o processo e não ao contrário, né? Porque às vezes a gente fica tão travado ali no processo, por exemplo, seguir uma receita, que você não consegue fazer nada de diferente. Então você acaba ficando preso naquilo ali e não consegue inovar. Sim. Né? Pois você tocou num ponto muito interessante. Para criar, a gente primeiro tem que começar aprendendo o básico. Exato. Sabe? Entendendo como funciona ali. Você quer criar, ok, todo mundo é livre, vai lá, pega tudo que tem na geladeira, taca na panela e quem sabe fique bom. Sim. Mas para criar com consistência, com padrão, e sempre você conseguir um bom resultado de sabor, de textura, e agradar não só o seu paladar, mas agradar o paladar das outras pessoas, a gente tem que conhecer o básico, né? Os pratos clássicos, as combinações clássicas, é muito importante o que combina com o quê, porque senão vira uma gororoba. Pode ser uma gororoba gostosa? Pode. Tem até um prato na Paraíba que chama gororoba. É uma delícia. Nossa, eu nunca ouvi falar. Pois é com carne de sol desfiada, nata, arroz de leite. É como se fosse um arroz de leite com mais coisas. Ai, que delícia. É gostoso, eu gosto. Quem gosta de comida nordestina, gororoba. É no Mangai, naquele restaurante Mangai que tem, sabe? Sei, já ouvi falar. Mas você sabe o que é engraçado? Até para fazer a gororoba, não esse prato específico, mas gororoba que a gente conhece, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente faz uma outra gororoba que não é igual à anterior. Você não tem padrão, não tem consistência naqueles. Aí você quer reproduzir, você não sabe o que foi que eu fiz. Exatamente. Porque falta as bases, falta o conhecer o tradicional, o básico, para depois a gente ir criando, incrementando, e aí a gente se liberta. Sim, né? sim. É muito bom chegar nesse ponto de você dizer assim, o que eu tenho aqui na minha cozinha, na minha despensa, na minha geladeira, para fazer um almoço gostoso e diferente. Nossa, será que dá para fazer? Será que dá? E aí você cria assim. Não é à toa que aqueles programas, né, aqueles reality de gastronomia, colocam os ingredientes na frente dos cozinheiros e fala, te vira com isso aí. Menina, que parece ser muito difícil. Deve ser, ainda mais a pressão, né, de estar sendo ali gravado
Demais, demais. Nossa, a gente Mas tá me falando conta aí de dos desses que você gororoba. já fez na cozinha. Lembrei dos meus. Teve uma vez que eu resolvi fazer um pão francês. Porque, como eu falei, aqui não tem nada do que a gente costuma comer no Brasil, né? Tem algumas coisas, mas o que eu queria não tinha. E um deles era o principal, era o pão francês. Tão bom, Então, né? eu amo pão francês, amo de paixão. E, gente, a primeira vez que eu fiz, o negócio ficou, é sério, o pão francês, na minha expectativa, era ficar mais ou menos assim, né? É sério, Aham. ele ficou desse tamanho. Ele ficou desse tamanho. Ficou maior? Não, ele ficou assim, pequenininho. A ideia era ficar Ah, esse aqui é o grandão, tamanho, não é a assim. altura. Não, é o tamanho dele, ficou desse tamanho. Até hoje eu não entendi direito o que aconteceu ali. Mas não sei se foi o fermento, eu não sei o que aconteceu, mas ficou horrível. Mas a minha vontade de comer pão francês era tão grande que eu comi com tanta vontade aquele pão francês. Ele tava duro, duro, duro. Oh, meu Deus. Nossa, mas Já eu comi nasceu com muita uma vontade. torrada. É. Saiu do forno já torrado. Crocante, crocante. Crocante. E eu me senti no máximo, sabe? Eu falei, nossa, eu vou colocar aquele vaporzinho no fundo do forno, porque aí ele vai sair crocante, né? Achando que ele entendia tudo. Só que não, ficou horrível, horrível. E no final das contas, eu acabei comendo ele inteiro, depois eu acabei fazendo outro e deu certo. Depois da terceira ou quarta vez que eu fiz, deu certo. Mas assim, não desisti não. Agora eu consigo fazer pão francês normal. Mas ficou horrível, horrível. Aí teve uma outra vez que eu fiz, foi aquele... Ah, foi um bolo que tem bolo de chocolate em cima e pudim. Bolo de chocolate embaixo e pudim em cima. Eu fazia muito... Bolo pudim. E eu fazia... Minha mãe fazia muito isso no Brasil e eu adorava. Se eu não me engano, eu já tinha feito uma vez, mas no Brasil e tinha ficado super gostoso. O problema é que aqui eu não achava os ingredientes corretos. Eu pensei, bom, eu vou trocar então, já que eu não acho aquele chocolate em pó, sabe, que é mais amarguinho. Já que eu não acho ele, eu vou colocar cacau, porque é tudo a mesma coisa. E aí eu coloquei. Menina, aquele negócio virou uma pedra. Horrível, horrível. E é por isso que hoje eu bato tanto na tecla de falar sobre ingrediente, porque é aquilo que a gente estava falando. Se a gente não sabe o básico, não tem como fazer o mais avançado. E entender a função de cada ingrediente é muito importante, né? Eu imagino que na confeitaria isso tem uma relevância ainda mais assim destacada, porque um vai deixar a massa do bolo com estrutura, tipo a farinha de trigo, Sim. Aí a manteiga. O outro vai deixar a massa macia. Cada um, né? Cada um com a sua função ali, né? Cada um tem uma função. E é engraçado porque às vezes acontecia de eu fazer um bolo, depois dessa tentativa de fazer o bolo de chocolate com pudim, né? Eu tentei de novo e aí às vezes ficava bom, às vezes ficava ruim. Eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Qual que é o meu problema, sabe? E aí eu fui entender o que aconteceu e eu falei, faz sentido, o problema é que eu não sei o básico. Foi aí que eu falei, não, calma, vamos lá, vamos entender a teoria. Estudar o básico. Exatamente. E aí começou a sair bom. Começou a dar bom, como dizem. Mas olha, acho que o que me motivou assim a não desistir foi a necessidade, né? Eu preciso comer esse bolo, eu preciso fazer esse pão, porque se eu não tivesse a necessidade de continuar insistindo, eu acho que eu poderia ter feito um caminho um pouquinho mais longo para aprender as coisas. Necessidade é uma ótima forma de se motivar. É verdade. Experiência própria. Um ótimo fator motivacional. Sim. Eu preciso, mesmo que seja essa necessidade assim de desejo, né? É uma necessidade, eu quero, eu tô com desejo de comer isso, faz tempo que eu não provo algo assim, aí não tem onde comprar. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Simples assim. E às vezes, quando você faz, acaba ficando até melhor do que se você tivesse comprado, né? Porque tem aquele gostinho de, nossa, foi eu que fiz isso aqui, olha que legal. Tem um que a mais ali, né? Não, além desse gostinho da gente sentir orgulho da gente, né? Que a gente conseguiu, no geral, fica melhor mesmo, porque você teve cuidado de comprar ingredientes de qualidade, acredito eu, né? Que quando a gente faz para nossa casa, para nossa família, para a gente comer, você compra coisas de qualidade, você sabe exatamente o que tem ali. Você não tem necessidade de colocar os aditivos que a indústria coloca. Então fica coisa mais natural, mais saudável e mais gostosa. Exatamente. Aqui, por exemplo, o meu marido ele tem alergia, né, a um tipo de corante e um tipo de conservante.
Então, quando a gente vai comprar alguma coisa industrializada, a gente fica mó tempo lá olhando os ingredientes. Nossa, será que tem esse ou esse nome? Fica procurando, procurando, procurando. Mas quando a gente faz, a gente... Nossa, foi eu que fiz. Não tem esse negócio porque eu não tenho nem como comprar isso, né? Então, Sim. enfim, fica muito mais gostoso. É. E a gente come com mais Eu sou confiança dessa, também. de cozinhar muito em casa e de cozinhar bem, sabe? Assim, aliás, o meu propósito é esse, sabe? De que as pessoas consigam fazer na casa delas com facilidade comidas assim para chefe nenhum botar defeito. Uhum, perfeito. Então é por isso que toda essa exposição é também para me realizar como porque eu gosto de ensinar, eu gosto de ver as pessoas aprendendo. E ter esse prazer de ver as pessoas conseguindo fazer na casa delas uma receita que eu criei, já simplificando o processo Uhum. para que ela consiga chegar naquele resultado assim profissional, sem precisar de equipamentos profissionais, Sim, faz toda a e diferença isso. e aprender a técnica sem sentir. Nossa. E assim, geralmente a gente fala, aprender técnica é coisa teórica, mas essa é a parte mais legal que tem, né? Pelo menos eu que sou apaixonada por essa parte, eu fico, nossa, fascinada quando a gente começa a falar de técnica, da parte teórica, assim, fala, nossa, que legal. Porque a gente Sim, sabe quanto isso faz diferença no resultado do que a gente quer fazer, sim. né? É se aprofundar, né? Quando a gente gosta do assunto, a gente quer aprofundar, a gente quer cada vez mais conhecer sobre aquilo. Sim, E aí você vai estudar ingrediente um por um, você vai estudar a técnica um por um. E na hora que exato. você estiver ali no vamos ver, na hora de pegar os ingredientes em casa e escolher o que eu vou fazer para o almoço, ou qual é o bolo que eu vou fazer, saber misturar o recheio com a massa, com a cobertura, porque eu fiz uns workshops de bolo. Ah, sério? Que Eu sou muito legal! curiosa com tudo de gastronomia. Então tem umas coisas assim que eu saí fazendo para ter noção, né? Para poder saber fazer. E eu sei que tem massas amanteigadas que não combinam com certo tipo de recheio. Uhum, Sabe? E é tudo muito interessante. Assim, quando a gente gosta, a gente quer aprofundar, né? sim. E acaba falando de técnicas mesmo, falando de equipamento, de utensílio. E é engraçado, porque Conhecimento. quando a gente não está acostumado, né? Por exemplo, eu, na época que eu fiz aquele bolo duro que eu te falei, eu Aham. não tinha a menor ideia o que que era um pão de ló, o que que era uma massa manteigada, o que que era e para que servia aquilo. Eu não sabia mesmo, nossa, eu não tinha a menor ideia. E isso faz toda a diferença, né? Porque se você faz um pão de ló é uma coisa, se você faz uma massa manteigada é outra. Se você E- faz, sei lá, qualquer outro tipo de massa, é totalmente diferente o resultado. E, Sim. e é engraçado, porque se a gente não para olhar isso, a gente simplesmente vai fazer um bolo. Mas, na verdade, se a gente quer fazer um bolo legal, um bolo bonito, a gente tem que entender pelo mínimo do que a gente está fazendo, né? E ter repertório também, né? Porque a gente não vai querer ficar fazendo e comendo sempre o mesmo bolo. A gente quer Exato. mudar, quer variar. Eu enjoo de comer sempre a mesma comida, acho que a maioria das pessoas é assim. Sim, concordo. Eu abri uma caixinha uma vez para perguntar e as pessoas disseram, não, realmente, eu também sou assim, eu enjoo. Se eu ficar sempre no mesmo tempero, então a Uhum. gente tem que ter repertório para poder variar os Sim. sabores. E o repertório só vem com a parte teórica e com a parte técnica, né? É muito importante Sim. buscar conhecimento e aliar o conhecimento, a teoria, com a prática. Claro, Não com ter certeza. coragem de testar. Sim, sim, Hoje em sim. dia está muito mais fácil, comparado assim na época que eu comecei. Tem muitos cursos online, inclusive, de qualidade. Uhum. O curso online tem as suas peculiaridades, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu acho que tem prós e contras, né? Porque assim, você com uma turma, aquilo te motiva e tudo mais. Mas Uhum. você também tendo a flexibilidade de estudar no seu ritmo é muito bom, Sim. né? E praticar Uhum. no seu ritmo. Então você não precisa esperar a turma chegar naquela aula para fazer aquela aula. Se você já fez a aula anterior, você vai para a próxima. Então eu adoro curso online, por vários motivos. Não dispenso o presencial, mas o Uhum. online acho que veio para agregar muito, né? E aí é mais uma fonte de conhecimento, mas a pessoa tem que pegar aquele conhecimento que ela está vendo ali na aula online E e colocar em colocar em prática. prática. Sim. Ir para Até a porque cozinha, no não nosso caso, adianta, né? né? Ir para a cozinha, fazer o bolo, Testar. fazer os pratos Sim. e Até porque testar. não adianta, a gente não aprende a fazer um bolo lendo uma receita, né? A gente tem que fazer o bolo, senão não adianta, não adiantaria.
Isso faz toda a diferença. Agora, em relação a curso online, eu já sou eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Na verdade, se dependesse de mim, seria tudo online, porque, nossa, eu sou apaixonada por curso online, por tudo online, assim. Foi uma vez você me disse que já tá fazendo já há um tempo um monte de curso, né? Online. Já fiz de Canva, de Instagram, de doce. Nossa, já fiz vários. E eu sou totalmente a favor disso, porque é aquilo, né? Quando você tá na sala de aula, eu não vou falar que eu já fiz algum curso de bolo ou de gastronomia em sala de aula, que eu nunca fiz, tá? Mas na minha concepção, quando você tá na sala de aula, você tem que ali fazer as anotações ali e tal. Só que no curso online, não, tá tudo ali salvo. Claro, você vai fazer suas anotações, mas você pode voltar se você tiver alguma dúvida. Então fica muito mais fácil, porque tá gravado, né? E reassistir quantas vezes quiser, é muito bom. Sim, você não perde a informação, você vai assistir de novo e anota que isso aí é outra vantagem do curso online, eu gosto muito. Eu adoro, eu sou totalmente a favor. Eu penso a gente pensa, né, em lançar nossos cursos online. Sim. Futuro breve, né? Futuro breve. Compromisso aqui, compromisso. É isso aí. Vamos fazer as pessoas colocarem em prática isso que a gente está falando aqui hoje, que cozinhar não é um dom, que a gente pode aprender com vontade, com determinação, tudo se aprende. E a gente consegue fazer sim, desde que a gente busque conhecimento e ali o conhecimento com a prática, né? Exatamente. Até porque não adianta só ler a receita, tem que fazer, certo? Então tem que olhar, tem que assistir. Não. Exatamente. Então, porque tem outros fatores também, né? Não é só a receita, não é só você assistir o curso, você tem que fazer. Não adianta, né? Então, tem que assistir, tem que fazer direitinho e tem que colocar em prática e não desistir. Porque da primeira vez pode ser que não dê certo, mesmo você fazendo um curso online. Tem isso também. Sim, mesmo quando eu fazia o presencial, né, era cozinha internacional. Era uma cozinha internacional. Então a gente aprendia as bases da cozinha e os clássicos do Brasil e do mundo, os pratos clássicos, né? Sim. Mas a gente formou um grupinho, eu e meus colegas, pra gente comprar ingredientes junto e ir pra casa de um, ficava revezando, né? Às vezes ia pra minha casa para poder reproduzir em casa e treinar mais ainda. O foco lá era muito prático, tinha essa introdução aí, essa coisa teórica. A gente começava na sala de aula, a professora, né, a chefe, explicando na teoria como que ia ser aquele prato, a origem, a história, né? Porque o chefe tem que ter todo esse repertório, a origem do prato. Mas aí ela mostrava, desenhava como é que ela queria a apresentação e a gente também poderia criar em cima, mas como é que ela queria mais ou menos, né? Porque a gente aprende isso. O molho não vai em qualquer lugar, né? Por exemplo. Então tem um jeito certo de colocar o molho. Não. Pois é. Aí ela explicava na teoria e depois vamos pra cozinha. Prática. Pra prática. Aí todo mundo botava o avental e vamos lá praticar. Mesmo assim, eu tinha esse grupinho de colegas que a gente ficava revezando na casa de um, na casa de outro, para comprar os ingredientes juntos e praticar de novo. A gente fazia todos os pratos. Não, a gente não conseguiu fazer isso o curso inteiro, né? Mas há muitos módulos, os pratos que a gente tinha mais dificuldade, a gente, vamos lá, vamos fazer esse fim de semana. Então, é aquilo que a gente estava falando. Não adianta você ter o curso, por mais que seja presencial, online, tentar fazer de cara, de primeira, que talvez fique o melhor prato do mundo, que talvez não fique. Sim. Né? E se ficar, talvez você não saiba por que ficou. Aí você tem que repetir para tentar fazer e não vai ficar tão igual. Então, assim, tem que praticar e tem que não desistir. Acho que o principal é esse. Não desistir, né? E eu acho linda essa sua leveza. Acho lindo mesmo. Você tá de parabéns. Obrigada. É aquilo, não dá pra os outros, como é que eu posso dizer isso? A gente acaba se julgando demais, né? Então, se a gente conseguir pelo menos diminuir o nível de julgamento próprio, assim, acho que melhora a situação, sabe? Nossa vida melhora muito. Melhora muito. Sim, com certeza. Facilita a vida. Faz parte. Então tá, Pauline, você quer falar mais alguma coisa? Olha, adorei nosso bate-papo. Basicamente isso. É só que não usem essa história de talento. Você precisa ter o talento para fazer as coisas, porque isso, na minha opinião, é só uma desculpa para não começar. Então, não deixe que isso te sabote, porque às vezes a nossa cabeça própria sabota a gente, né? Então, é isso, gente. É isso. Não desistam.
E eu assino embaixo tudo que ela falou. É um processo, tenha paciência com vocês mesmos e não desista. É isso. E o dia em que você vai fazer de uma forma que você vai dizer, caramba, eu sou demais, eu fiz mesmo, esse negócio tá gostoso, e as pessoas vão provar e vão dizer, nossa, você tá cozinhando. Vai chegar. Vai, com certeza. Se ainda não é assim pra você, se você já cozinha bem, sempre dá pra melhorar. Se você ainda não cozinha nada, nunca fez nenhum bolo, mas quer fazer, nunca fez nenhum prato, tem um prato que o povo é louco pra fazer, que é o que apareceu no MasterChef, que é o filé Wellington, que é Nossa, o filé eu sou louca pra fazer. Todo mundo fica, meu Deus, aquilo é muito difícil. Pra mim não é tão difícil assim? Não precisa ser. Tem forma de legal. ficar. É um prato complexo, Uhum. mas tem como a pessoa testando e fazendo aquilo que a gente está falando, buscando entender o que cada ingrediente faz na receita, porque tem uma camada de patê de cogumelo, ele já absorve um pouco Da água da carne. líquido da carne, então não vai deixar a massa folhada por fora crocante. Aí você pode colocar mais uma camada ou de presunto, eu já botei até couve branqueada, as folhas de couve. Ficou muito bom. Por quê? Por que eu troquei o presunto pela folha de couve? Como é que eu sabia que tinha grandes chances de dar certo? Porque eu sabia o que o presunto cru faz no filé Wellington. Exato. E aí eu falei, é para selar, para separar a umidade da carne, da massa folhada, para a massa folhada não perder a crocância, então vou botar outra coisa aqui que tem essa função de selar. E botei folha de couve, porque assim, eu já ia comer carne. Eu não queria botar mais um presunto. Uhum. Sabe? Eu falei, vou botar Depois eu te mostro a foto, ficou massa. Quando você corta, que delícia. E ainda ficou verdinho, assim, sabe? Uma camada verde. Nossa. Diferenciou a cor. Eu achei bem interessante a cor dentro da fatia, assim, do filé Wellington. Deve ter ficado então, lindo. Ficou muito legal. Poderia ter ficado melhor. Olha eu me criticando. Tá vendo como a gente se critica primeiro? É normal. Da próxima vai sair melhor. Foi a primeira vez que eu fiz couve, né? E já era uma coisinha diferente. Mas, assim, mesmo pratos complicados, se você tem vontade de aprender, se você tem a vontade de aprender pratos diferentes como esse do filé Wellington, ou bolos maravilhosos como os que a Pauline faz, e você acha que é impossível, saiba que é possível. É só você ter vontade. A gente está aqui para te mostrar, para te ajudar, inclusive, nesse processo de aprender que é possível, desde que você tenha vontade, vá lá e bote a mão na massa mesmo. Com certeza, isso faz toda a diferença. Toda. E esse é um belo exemplo que você falou agora de ter repertório, né? Saber a função do que cada ingrediente faz ali para ter um repertório. Isso faz toda a diferença. Se você não soubesse a função do presunto, você não teria trocado pela folha de couve. Pois é. Né? Então, pois é. Tem não que tô falando entender pra ali. ninguém sair fazendo receitas sem ter os ingredientes, porque Claro. aí também a gente faz. Claro, e às vezes acaba não dando tão certo. Eu tenho dessa. E às vezes eu tenho dessa, gente. A chance de errar é muito mais alta, sabe? Eu falei, eu quero fazer, eu não tenho essa coisa, eu vou substituir pelo não sei o quê. Mas às vezes não funciona. Mas a diferença é a gente saber que a gente está fazendo um teste. Né? Então, quando você está fazendo um teste, você está com a cabeça de que você está fazendo um teste, você sabe que tem a possibilidade de dar bom ou de dar ruim. Faz parte do processo. Mas não pode parar aí, não. Tem que continuar fazendo. Até dar certo. Isso mesmo. Muito legal. Ai, Pauline, adorei te ver. Eu também. Foi muito legal. Tá com carinha ótima. Tô de viagem, né? Voltei de viagem. Menina, o voo atrasou ontem. Tá? Nossa, a gente chegou super tarde, mas valeu super, super a pena. Passei uma maquiagem aqui pra disfarçar a cara de sono. Não sei se adiantou muito, mas... Não percebi que tava com sono, não. Só tô vendo que bom. Muito bem. Menos mal. Então funcionou direitinho a maquiagem. E a Fran já tá influenciando aí, né, Fran? Não é? Cadê? Não sei se ela ainda tá aqui na live. Eu não sei se ela tá, mas tava aí. Falando sobre maquiagem. Mas é isso, foi muito, muito legal bater o papo com você. Esse assunto é um assunto que eu adoro, porque já me limitou muito esse assunto de não ter um talento para fazer algo. Então, hoje falar sobre isso, nossa, é muito gratificante, porque eu já pensei do jeito das pessoas que falam, nossa, eu não tenho talento para fazer, então eu não vou fazer. Então, enfim, é muito, muito legal falar sobre isso. E é muito importante também. Que bom. Né? Que bom que a gente pode compartilhar um pouquinho uma com a outra e nossas
e com as pessoas também que estão nos Com ouvindo. certeza, com certeza. Obrigada. Muito Gratidão. obrigada. Beijo. Beijo bem grande. Tchau. Tchau, tudo de bom. Vai descansar da Bom, viagem. um pouquinho. Dormir Tchau. cedo hoje. Com certeza. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.